Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Natan respondeu. Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Paz e graça vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Iremos ler apenas um versículo, que é o versículo 6. Um versículo muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo é o 6. Aleluia. Assim diz a palavra do meu Deus e do teu Deus. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, o recompensará. Amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a tua fidelidade não tem fim. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque temos a convicção no nosso espírito que o Senhor tem o controle de tudo na palma das tuas mãos. Por isso, Senhor, nesta noite, eu peço ao Senhor, Deus, que seja manifesto a continuação da tua presença neste lugar, Senhor. Porque é a tua palavra, Senhor, que será ministrada. É a tua palavra, Senhor, que será falada. É o teu evangelho. O evangelho, Senhor, que foi escrito antes da fundação do mundo. Porque o Senhor é a própria palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, estamos aqui. Amigo Espírito Santo, tenha total liberdade sobre a nossa vida. Tenha total liberdade sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre os nossos ouvidos. E tudo aquilo que for ministrado, que for direcionado do trono da graça do Senhor, possa, Senhor, adentrar os corações nesta noite. Assim como a tua palavra diz, a semente que caiu em uma terra boa, ali ela cresceu e deu frutos e frutos permanentes. Então que nesta noite a tua palavra, Senhor, possa adentrar os nossos corações e permanecer, para que haja abundância de frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Chuva é bênção, né, irmãos? Tudo tem seus ônus, né, e seus bônus. Eu amo esse tempo, apesar de algumas coisas, mas eu amo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Todos nós sabemos que o capítulo 6 é uma continuação do Sermão da Montanha. Mas eu não quero falar sobre o que foi tratado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu quero tão somente falar deste versículo 6. Mas quando tu for orar, entra no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto, que te vê no secreto, que te ouve no secreto, te recompensará. Em outras versões diz galardoador. Mas falar de secreto, falar de lugar secreto, de a sós com Deus, é falar de intimidade, de relacionamento, de comunhão com o Pai. Vida no secreto nos desarma, tira de nós todas as nossas armas, nos desnuda e ali somos
fielmente. Aleluia. E ali somos fielmente o que somos perante aquele que tudo examina. Perante aquele que tudo vê, que tudo percrusta, estamos diante dele quando estamos no nosso secreto. O secreto é um lugar muito especial. É um lugar onde você se prepara para se encontrar com alguém. É um lugar tão especial que não somente por sermos desnudos, mas nos implica em aproximarmos de Deus, conhecê-lo, sermos íntimos dele. No secreto ele se revela quem ele é e quem nós somos nele. No secreto há compartilhamento, inclusive de segredos. Quando estamos a sós com Deus, na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, com relacionamento com Deus, nós estamos com Ele. Quando entramos no secreto, nós entramos para estar com Ele, para desfrutar da companhia dEle, para sentir o cheiro dEle. Quando entramos no secreto, compartilhamos muitas coisas. E eu acho lindo o que Provérbios capítulo 3, versículo 32 vai dizer: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. E nós compartilhamos segredos geralmente com grandes amigos. E o Senhor compartilha segredos com aquele que é amigo dele. Em outras versões vai dizer que ele trata com intimidade aquele que é reto. Em outra versão vai dizer que mas com os retos está o seu segredo. Quer conhecer os segredos do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Entra no teu quarto, fecha a porta e tenha intimidade com Ele. No lugar secreto, Deus pode nos revelar coisas que impactarão a nossa vida visível, assim como foi com Moisés. Comunhão impossível sem amor. Jesus, ele desfrutava da comunhão com o Pai. João capítulo 17, o versículo 24, no final deste versículo vai dizer: porque me amaste antes da fundação do mundo. A partir desta afirmação, entendemos que mesmo antes da criação, havia um relacionamento de amor mútuo entre o Pai e o Filho. E Jesus aqui na terra, ele fez questão de continuar esta relação com o seu Pai. Jesus, quando veio nesta terra e andou, ele fez questão de ter essa íntima comunhão com o Pai. E como que Jesus fazia isso, Márcia? Todas as vezes que o Senhor se retirava para orar, independente das circunstâncias que o cercava, ele se retirava para estar a sós com o seu Pai. Lucas capítulo 5, versículo 16 vai dizer que Jesus orou no deserto. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27 vai dizer que Jesus orou antes de escolher os seus discípulos. A palavra de Deus vai dizer que Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 29, Jesus orou antes da sua transfiguração. João 12, 27 ao 28 vai dizer que Jesus orou no templo. Estar a sós com Deus, irmãos, é estar mesmo no meio de uma multidão, mas estar a sós com Ele. Parece ser até contraditório dizer isso. Está na solidão, mas acompanhada daquele que tudo vê. Estás a só com Deus, irmãos, em seu lugar secreto. É aquele lugar que você se retira para orar.
Eu lembro que antes de casar, o meu lugar secreto, o meu quarto, o meu aposento era debaixo das mangueiras que havia no quintal da minha casa. Ali eu me retirava para orar, ali era o meu aposento, ali era a minha intimidade com Deus, e ali não havia ninguém que pudesse me incomodar, porque todas as vezes que alguém me via embaixo da mangueira que existia na minha casa, eu sabia que ali era o meu momento entre o meu pai e eu. De repente você está no seu trabalho, você consegue ter o seu momento a sós com Deus. De repente você está pegando um ônibus para trabalhar e você está tendo também, de repente, o seu momento com Deus. Mas o Senhor, Ele parece ser muito insensível quando Ele diz: entra no teu quarto. Parece ser até imperativo da parte do Senhor: entra no teu quarto. Por quê? O teu quarto. Porque ali no teu quarto que tem as suas marcas. Porque ali no teu quarto é que tem as tuas lágrimas. É ali no teu quarto que você criou aquele ambiente, você construiu aquele ambiente para se relacionar com o teu pai. Por isso que o Senhor fala: entra no teu quarto. Não é no quarto do teu marido, da tua esposa, do teu filho, mas é no teu quarto, no teu secreto, no teu jardim secreto, no teu momento entre você e o seu pai. Por isso que é incisivo quando o Senhor diz: entra no teu quarto, porque foi ali que você construiu o seu relacionamento com Ele. Por isso que Ele diz isso. Mas o que pode ser gerado quando estamos a sós com Deus, no nosso lugar secreto? A primeira coisa que pode gerar, irmão, quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, isso gera em nós arrependimento. A nossa intimidade com Deus vai denunciar o nosso pecado. Não devemos esperar uma multidão, irmãos, para orar, no momento em que a oração é o desafio de entrar no lugar e ali ser confrontado por Deus. Quando nós entramos neste lugar de intimidade, de santidade com Deus, ali nós somos confrontados e ali é denunciado o nosso pecado. A palavra de Deus diz lá em Esdras capítulo 9 que quando Esdras chega em Jerusalém, ele ouve dizer que os habitantes de Jerusalém haviam se casado com mulheres estrangeiras. Haviam se casado com mulheres, com homens estrangeiros. E a palavra de Deus vai dizer que no tempo da lei isso era proibido. Mas aqueles homens que haviam saído do Egito, aqueles homens que ouviram falar dos grandes milagres que o Senhor havia feito, por um momento eles esqueceram dessa ordenança do Senhor. E então, o que acontece? Por que a lei proibia que os homens, que o povo de Deus, chamado peculiar seu, fosse proibido de casar com pessoas estrangeiras? Era tão somente para preservar a linhagem santa do Messias. E quando Esdras ouviu isso, a palavra de Deus diz que ele rasga a sua túnica, ele rasga o seu manto, e ali ele vai para a praça de Jerusalém. E ele então chega no meio da praça de Jerusalém, diz a Bíblia, e ele então se assenta ali estarrecido por tudo aquilo que ele ouviu que o povo de Deus havia feito com o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que Esdras então, ele começa a chorar diante do Senhor. E começa a fazer uma oração diante do Senhor, dizendo: Pai, perdoa-nos, porque pecamos contra Ti. E nós pecamos muito mais do que os nossos pais, os nossos antepassados, porque nós permanecemos no mesmo pecado. E
E a palavra de Deus diz então que Esdras está ali orando, chorando, clamando no meio da praça diante do Senhor. E chega então uma multidão ao redor de Esdras e ouve Esdras pedir perdão. E muitos não conheciam Esdras, porque Esdras era estrangeiro, estava vindo de Babilônia. Então muitos não o conheciam. E diz a Bíblia então que aquela multidão se ajuntou com Esdras e começou a chorar. E começou a clamar a Deus. E no fim da tarde diz a Bíblia que um se levanta e diz: Esdras, não precisa mais chorar, porque nós iremos fazer tudo aquilo que o Senhor te orientar a fazer. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Quando Esdras decidiu a ir para a praça orar, a multidão não foi com ele, mas apenas um se levantou, se colocou na posição e entendeu que era momento de se arrepender pelo seu pecado e pelo pecado do povo de Deus. Ei, nós não podemos esperar a multidão, irmãos, para poder clamarmos, não. Naquele momento ali era o lugar secreto de Esdras. Aquele momento era um momento de intimidade, aonde Esdras rasgou o seu coração diante de Deus. E no meio da sua oração, o Senhor respondeu. A palavra de Deus vai dizer que depois disso, Esdras fica 3 dias sem comer e sem beber nada, esperando a resposta de Deus. Então, irmãos, na nossa intimidade com Deus, no nosso secreto, uma das coisas que gera em nós é o arrependimento. A multidão não começou a orar junto com Esdras, mas foi preciso dar o primeiro passo para a oração. A segunda coisa que gera, quando nós estamos no nosso secreto com Deus, quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, no nosso aposento com Deus, é que lá, no lugar secreto, revela quem eu sou. No lugar secreto, irmãos, não existe máscaras. No lugar secreto não existe santarrão, não. Mas no lugar secreto existe o pecador que chora, que clama, que grita, que implora por socorro. No lugar secreto existe alguém leproso que reconhece o seu pecado e sabe que o seu pecado pode ser pecaminoso, pode se estender às pessoas que estão à sua volta. E essa pessoa reconhece que somente Deus pode o livrar. Quando nós entramos no secreto, irmãos, ali revelamos quem nós somos. Aleluia. Quando entramos no lugar secreto, ali reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, irmãos. Ali nós nos rasgamos. No lugar da intimidade não tem lugar para hipocrisia. No lugar da intimidade não tem lugar para palavras bonitas, mas muitas vezes não tem nem palavras, apenas lágrimas. Mas a palavra de Deus diz que até as lágrimas o Senhor decifra. E as nossas lágrimas é levada diante de Deus em um odre, como aroma suave diante das tuas narinas. É somente Deus que entende e reconhece as nossas lágrimas, irmãos. E é neste lugar secreto, irmão, que o Pai quer nos atrair para o lugar secreto e nos revelar quem somos realmente. Mas acima de tudo, Ele quer se relacionar. É neste lugar secreto, irmãos, que nós precisamos adentrar e permanecer. Às vezes, irmãos, nós louvamos muito, pregamos muitos, mas oramos muito pouco, irmãos.
Mas o tempo que nós vivemos hoje, chamado hoje, irmãos, precisa ser um tempo que precisamos gastar e ser deixado gastar por Deus em oração. Porque quando nós oramos, irmãos, o Senhor revela o que está no coração dele para nós. E quando nós oramos, irmãos, faz conhecido a Deus o nosso coração e as nossas petições também. Você vai dizer, Márcia, então eu não posso orar em público? Não, irmão, podemos orar em público. O versículo 5 vai dizer que os fariseus, eles estavam orando em público, mas o Senhor repreendeu os discípulos dele para falar para não orar daquele jeito. E sabe por quê? Porque naquele jeito, aquele povo já tinha recebido a recompensa deles de serem reconhecidos pela multidão. Ei, quando eu e você orarmos, nós não podemos ser reconhecidos pela multidão, mas nós precisamos ser reconhecidos por Deus e pelo inferno. Porque o inferno precisa saber que quando nós oramos, nós não oramos para sermos vistos, nós não oramos para ganhar aplausos, mas nós oramos para fazer cumprir a palavra do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, sobre a nossa rua, sobre o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação e o mundo também. É para isso que nós precisamos ser reconhecidos, irmãos. Nós precisamos ser reconhecidos quando passarmos na rua. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Mas quantos de nós queremos ser reconhecidos porque temos uma eloquência muito boa nas palavras, na oração? O que adianta, irmãos? Vai ficar tudo aqui. Mas o meu coração precisa ser conhecido pelo meu Pai, que está no secreto. E o meu Pai, que está no secreto, me recompensará diante da multidão, diante do público. Pelo que, irmãos, nós queremos ser reconhecidos neste tempo? Eu já estou terminando para que nós possamos orar. A terceira coisa, irmãos, que gera em nós quando estamos a sós com Deus, no nosso lugar secreto, é que produz revelação de Deus para nós e para os outros. Uma breve história de Daniel. A Bíblia vai dizer que os príncipes, os governadores, os presidentes instituídos pelo rei daquele tempo, o rei Dário, tentaram de várias formas incriminar Daniel. Mas a palavra de Deus vai dizer que Daniel era um homem fiel, um homem justo e um homem honesto. E esses homens, então, tentando tramar contra Daniel, viu que não ia conseguir. Eles então tentaram contra a vida prática da oração de Daniel com seu pai. A Bíblia vai dizer que aqueles homens se reuniu com o rei e falou: rei, vamos assinar um decreto que homem nenhum peça nada a um Deus ou a outro homem que não seja você, rei. E o rei então concordou com aquele decreto. E mesmo concordando com aquele decreto, mesmo Daniel sabendo do decreto, Daniel continuou a sua prática de oração. A Bíblia vai dizer que Daniel entra para o seu aposento e ora ao seu pai 3 vezes ao dia. E Daniel então foi jogado na cova dos leões, mas o Deus de Daniel livrou ele da cova dos leões, porque o lugar secreto de Daniel revelou quem Deus era. É um Deus que não deixa desamparado o seu povo, é um Deus que não é um Deus que deixa o seu povo jogado, é um Deus de perto, é um Deus que traz socorro, é um Deus que traz livramento. Esse foi o Deus que se revelou a Daniel quando ele estava na cova dos leões, e para todo aquele povo passou a conhecer o Deus de Daniel. Nada, decreto nenhum
pode tirar você do seu lugar de intimidade com Deus, do seu momento a sós com Deus. Nada fez com que Daniel perdesse o seu relacionamento com Deus, como ele fazia de prática todos os dias. Orava para Jerusalém e lá clamava ao Senhor. O lugar secreto de Daniel revelou quem Deus era, um Deus que jamais abandona os seus, um Deus de perto e que fecha a boca dos leões. É um Deus que entra na fornalha, se preciso for, para livrar o seu povo. É o Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. É o Deus de Jacó, o Deus de Israel. É o meu Deus e o teu Deus. Este é o nosso Pai, irmãos, que está disposto ainda hoje a estar conosco. E mesmo que se estivermos no vale da sombra da morte, ali Ele estará conosco. Para finalizar, lembram de Esther? Rainha Esther, escolhida pelo rei, amada por muitos. A mãe então toma raiva de Mardoqueu, raiva do povo de Deus, raiva dos judeus, raiva de um povo que o Senhor escolheu para si, para amar, cuidar e zelar. Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele tomou raiva de Mardoqueu. Então ele tenta contra Mardoqueu e contra todo o povo judeu que morava em Suzã e naquelas regiões circunvizinhas. E então ele faz o rei assinar um decreto para exterminar o povo, para exterminar o povo da rainha Esther, para exterminar o povo judeu do qual Mardoqueu fazia parte. E então diz a Bíblia que Mardoqueu, ele se veste com saco, com pano de saco, com cinza, e fica prostrado ali na porta do palácio. Mas não tinha autorização para entrar, porque ninguém vestido daquela forma podia adentrar o palácio real. Só que o povo então, que vivia dentro do palácio, falou para Esther: Esther, o seu tio está prostrado com pano de saco e cinzas no portão do palácio real. E diz a Bíblia então que a rainha Esther pega as roupas e manda levar para ele vestir. Só que ele não aceita vestir. E aí a rainha manda perguntar o que está acontecendo. E diz a Bíblia que Mardoqueu conta para o oficial do palácio o que estava acontecendo. E manda o decreto assinado pelo rei, redigido por Amã, e pela quantidade de prata que daria ao tesouro pela exterminação do povo judeu. E diz a Bíblia então que a rainha Esther manda avisar o tio dele: você sabe, tio, ninguém entra na presença do rei sem ser convidado. Ninguém entra na presença do rei sem for chamado. Ei, o véu foi rasgado. Hoje você pode adentrar ao palácio do rei, o cetro ser estendido ao seu favor. E a palavra de Deus diz então que Mardoqueu diz: olha, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas quem sabe, se não foi para este tempo, para este momento, que você se tornou rainha. Sempre haverá algo a fazer. Faça o que é certo e deixe o resto com Deus. E diz a Bíblia então que a rainha Esther manda avisar o tio: olha, decreta 3 dias de jejum ao povo judeu em meu favor, para que eu possa adentrar a casa do rei, na presença do rei, porque eu e as minhas criadas jejuarão 3 dias. Sabe o que é isso, irmãos? Oração.
lugar secreto, intimidade. Quando nós adentramos neste lugar, irmãos, tenha convicção que a oração muda decretos. E foi isso que aconteceu. Amã foi enforcado na própria cruz que ele fez para Mardoqueu. O rei honrou Mardoqueu porque a palavra de Deus diz que ele teve um sonho perturbador. E ele quis saber o que aconteceu. Ele falou que os seus oficiais falaram que Mardoqueu havia falado da trama que havia feito contra o rei. E ele perguntou o que foi feito a Mardoqueu para honrá-lo. E eles disseram nada. A partir daquele dia, Mardoqueu foi honrado com todos os judeus. Sabe por quê? Porque o rei aceitou a rainha Esté adentrar no seu cetro. Porque o rei aceitou 2 dias se banquetear nos aposentos da rainha Esté. E ali ela abriu o coração diante do rei. Ei, deixa eu te dizer, no lugar secreto nós precisamos abrir o nosso coração para o nosso rei, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso ajudador. E foi isso que ela fez. E o rei decretou que os judeus poderiam se defender contra todo o ataque. E diz a Bíblia que os judeus venceram. Foi por causa de Esté, irmãos? Não. Foi por causa de Deus. Mas a oração de Esté, o jejum de Esté, o jejum do seu tio Mardoqueu e de todo o povo judeu, moveu o coração que move o mundo. Mas uma mulher dedicada, moveu o coração de um monarca. Então a nossa oração, quando é sincera, quando é verdadeira, e se estiver alinhada com a oração do Pai, com a vontade do Pai, tenha convicção que o decreto será mudado e a mão dele se movimentará para que seja alcançada as nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, para nós orarmos. A semana passada eu estava